Olá, me chamo Jorge Costa. Não pensei estar fazendo mais um vídeo aqui para esse canal do YouTube, mas minhas filhas aqui me deram um empurrão, digamos assim, falando: poxa, pai, fala mesmo desses assuntos, são assuntos que as pessoas não falam, então esteja colocando para elas assim, então assim você vai estar ajudando alguém. Então estou aqui eu de novo, né, a fazer esse novo vídeo. Bom, eu não sei fazer edição de vídeos, então vão ter alguns erros, vão ter algumas gaguejadas, algumas voltinhas, de repente vou falar alguma coisa, de repente tem que voltar, mas assim eu também creio que é assim a vida, né? A vida que é a realidade da vida é essa, na qual a gente erra, acerta, às vezes a gente tem que dar uns passos atrás para poder caminhar para frente, e assim a gente vai caminhando, né? Assim que a vida flui normalmente, né? A vida não é perfeitinha, né? Tudo certinho. Bom, apesar já começando pelo título, né? O título é o sofrimento. Quem de nós gosta de sofrer, né? Basicamente, acho que não tem ninguém que fale assim: ah, não, eu curto sofrimento. A não ser que seja uma pessoa masoquista, mas na grande geral, na maioria das pessoas não vão curtir esse sofrimento, né? Sofrer. Por que desse tema? Eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, né? E gosto de cada um deles, mesmo aqueles que me mandam 1000 mensagens, que dentro dos grupos, por causa dos debates, tem 1000 mensagens por dia. Eu gosto deles porque, ainda que eu não participe ativamente de todos eles, eu sempre estou dando uma lida nas mensagens, sempre que possível dou essa lida nas mensagens, escuto os áudios e tudo, mas é impossível conseguir participar de todos ativamente. De vez em quando eu dou uns pitacos num grupo aqui, no outro grupo ali, mas não consigo fazer isso todos os dias em todos. Mas tem um assim que eu acho que, pelo fato de conhecer alguns integrantes pessoalmente e também pelo fato de que alguns desses integrantes a gente já vinha de outros grupos, já de um ano atrás mais ou menos, então termina criando uma certa afinidade, né? Uma maior afeição, digamos assim. É o grupo chamado Ponto de Equilíbrio. Fala, galera do grupo Ponto de Equilíbrio. Grande abraço para todos. E lá a gente debate diversos temas sobre diversas óticas, diversos aspectos, diversas concepções. Eu acho isso muito legal porque há uma maturidade para esse debate de diversos assuntos. E um dos assuntos que foi debatido dia desses foi justamente essa questão de sofrimento. Eu não vou ter como trazer assim o que foi debatido no dia, porque foi uma gama muito grande de assuntos, mas vou trazer alguns tópicos para a gente estar colocando a nível de reflexão para cada um de nós, né? Esse tema é um tema que eu vejo que é muito pouco abordado em todos os âmbitos sociais. Todo mundo foge de falar sobre sofrimento, né? E eu falo que o sofrimento, esse é um daqueles temas que parece que é o lixo que a gente jogando para debaixo do tapete, para esconder, vai resolver, né? Que a gente pega aquele lixo, a gente levanta e bota aquele lixo, vai resolver, que ninguém vai ver isso. E a gente faz isso com sofrimento. E muitas das vezes, ao invés de a gente achando que dessa maneira a gente está resolvendo, acabando com o problema, na verdade nós estamos potencializando esse problema, né? Algumas definições que tem para sofrimento são dor física ou moral, prejuízos, decair, tristeza, angústia, martírio, suportar, padecer com resignação e paciência, tolerar, ter pesar. Alguns pontos que eu coloco para a gente refletir, um deles é o seguinte: em alguns casos, o nosso sofrimento não tem um quê de egoísmo. Por que digo isso? Geralmente a gente tende a colocar o nosso sofrimento sempre maior que o do próximo. Vejamos se não é assim. Alguém chega para a gente e fala que está muito mal porque está com uma dor de barriga que, além da perda de líquidos, está lhe causando muita dor. Normalmente, primeiro a gente faz aquela cara de coitadinho. Mas logo em seguida a gente dispara. Você tinha que ver, eu uns dias atrás, cara, tive uma enxaqueca que terminei indo parar no hospital, cara. Foi brabo, cara. Aquela ali
nunca tive igual. É como se a gente dissesse, você acha que está sofrendo? Ih, eu sofri muito mais. Então, raras são as vezes nas quais a gente não compara o nosso sofrimento ao dos outros. E isso de forma que o nosso sofrimento sempre pareça maior do que o do outro, né? Das demais pessoas, ninguém sofreu tanto quanto a gente. Por isso que isso termina ocasionando no quê? Que a gente hoje não se condói mais com a dor do próximo. Não nos condoemos quando a gente vê pessoas fuçando lixo em busca de comida, ou com imagens de pessoas morrendo de fome, ou com pessoas morrendo por causa da guerra, ou por causa da violência, porque já estamos condicionados a reagir da seguinte forma: puxa, que dó em ver alguém passando isso. Ah, mas minha vida também não é fácil. Poxa, eu também tenho isso para resolver, tenho que aguentar isso. E aí a gente termina colocando o nosso sofrimento maior que o do outro, não importando o que o outro esteja passando. Um outro ponto, e que é uma colocação antagônica a essa que eu coloquei à frente, mas que também expressa o nosso egoísmo, é que nós estamos vivemos numa sociedade que ela exalta o bem-sucedido. Bem-sucedido em relação aos parâmetros dessa sociedade. E ela detona, execra todo aquele que aos olhos dela não é bem-sucedido. E como o nosso ego precisa ser massageado, por diversas vezes nós mascaramos o nosso sofrimento. Engolimos a seco a angústia, o choro, as mágoas e as dores e colocamos um sorriso no rosto para que ninguém nos veja como derrotados. Não é mesmo? E qual é o resultado disso? Agora, atualmente, há um gigantesco exército de pessoas estressadas, pessoas desanimadas, pessoas com câncer e outros males por achar que externar o seu sofrimento é algo vergonhoso e que por isso deve ser escondido. E esses sentimentos reprimidos, ainda mais em relação ao sofrimento, essas coisas reprimidas, terminam se traduzindo no nosso físico, viram as doenças psicossomáticas, viram doenças da alma, viram doenças físicas, pelo fato daquilo que a gente guarda. Então, a gente deveria, poder externar isso livremente, ter essa liberdade para externar esse sofrimento. Mas aí a gente entra num outro item, que é externar para quem? Se a gente tem essas situações acima. Uma, que se a gente externar para uma pessoa que... A gente pode externar para uma pessoa que vai chegar para a gente e vai falar que o problema dela ainda é pior do que o nosso. Como quem diz, olha, o teu problema para mim não importa porque o meu é maior. Ou então a gente vai externar o nosso sofrimento para uma pessoa que vai falar, ai meu Deus, não, esse cara é muito pessimista, esse cara aqui está sempre com problema, não quero ficar perto dessa pessoa, e vai passar a te evitar. E assim eu já conheci gente assim, pessoas que tinham às vezes doenças crônicas, ou então pessoas que passaram um grande período de privação, um grande período de necessidade, de sofrimento, e às vezes procurava uma pessoa para desabafar, falar, externar um pouquinho daquilo que estava sentindo, pelo menos para dar uma liberada na pressão, e as pessoas fugiam mesmo, diziam, oi, tudo bem? Bom, tchau, caramba, cara, tô atrasado, olha, pô, minha esposa está esperando ali, ó, meus filhos me chamando lá, e deixava a pessoa ali. E assim, a gente não se coloca no lugar do outro, né? A gente não sabe também que quando a gente estiver sofrendo, né, a gente também gostaria de que tivesse alguém que nos escutasse, né? Às vezes a gente não pensa dessa forma. Até porque essa sociedade atual ela tem primado pelo virtual. Tem gente que tem 3 perfis no Face, cada um com 5.000 pessoas, né? Cada 5.000 amigos. Participa ativamente de trocentos grupos no WhatsApp, de dia, de noite, no Telegram e outras redes sociais. Entretanto, não tem muitas das vezes uma pessoa real com quem possa conversar, expor seus problemas, seus fantasmas, chorar no ombro. Estamos em uma sociedade adoecida ao extremo. E eu não posso nem dizer que não nos damos conta disso. Mas eu digo que assim como eu falei em questão do sofrimento, que a gente levanta o tapete e joga para baixo, é o que a gente tem feito. Temos, assim, querendo passar a imagem de uma sociedade
bastante dinâmica, bastante para frente, uma sociedade muito avançada, mas estamos diante de uma sociedade extremamente adoecida. Meus pais, eu acho que em todo vídeo que eu fizer eu vou terminar falando deles, eles me ensinaram a ser um pouco mais neutro em relação ao sofrimento. Não é dizer que eu não sofra nunca, mas eles me ensinaram a não sofrer à toa, a não me estressar à toa. E meu pai tinha uma máxima muito interessante, que eu desconheço a fonte, ele nunca me disse de onde se ele leu isso em algum lugar, com quem aprendeu, só sei que ele sempre falava: todo mal tem seu fundo moral bom. Eu achava isso muito engraçado. Mas o pior é que no decorrer da vida, em diversas ocasiões, eu tenho atestado isso. O pior ou o melhor, né? Que no decorrer da vida eu tenho atestado isso. Situações que a princípio pareciam ser até o final da minha vida, na verdade se tornando o início de uma nova jornada, né? Um exemplo disso foi a própria morte dos meus pais. Meus pais faleceram no ano de 1993, com 6 meses de diferença de um para o outro. E no início de 94, após uma sequência de... Eu fiquei muito debilitado, claro. E no início de 94, após uma sequência de dias com febre alta noturna, fui no médico e fui diagnosticado com tuberculose. Falei, ferrou, agora sou eu que embarco também. Aqui acaba a minha família. Na época eu fiz o tratamento e hoje, 23 anos depois, ainda estou aqui, né? E já fiz exames de pulmão e tudo que não tem nem mancha, porque o tratamento começou bem no comecinho da tuberculose mesmo. E ainda hoje, claro, que no decorrer da vida ainda passo por diversas situações que me causam sofrimento, mas apesar disso, apesar deste sofrimento, com tudo isso, eu sempre procuro achar nessas situações o tal fundo moral bom. E por mais incrível que pareça, praticamente sempre eu acho. Não vou dizer geralmente, porque às vezes esse fundo moral bom vai aparecer 5, 10 anos depois. Aí eu vou lembrar, caramba, mas isso foi por causa daquilo que eu sofri há tantos anos atrás e agora que eu fui ver de onde adveio, para que aquilo adveio na minha vida, né? No que eu precisava melhorar, no que eu precisava crescer, no que eu precisava mudar, né? E hoje eu vejo que aquele sofrimento lá atrás me trouxe até aqui. Então eu começo a concordar com meu pai, né? E isso também me mostra e termina mostrando que a gente tem que sair de algumas certas óticas religiosas que classificam o que acontece de bom como advindo de Deus e o que acontece de ruim advindo do diabo. É sempre aquela coisa, se é uma coisa boa, isso é uma bênção. E se é uma coisa ruim, isso é o inferno se levantando contra a minha vida. E isso impede do nosso próprio crescimento. Isso nos faz ter uma visão completamente errada do que é a vida, errada do que é viver. Que a gente acha que a gente não tem, todo mundo acha que não tem direito. Ninguém tem o direito de sofrer, que a vida tem que ser um mar de rosas. Sendo que quando a gente fala que é um mar de rosas, é um mar de rosas no qual se admitem só as pétalas. Os espinhos são descartados, né? Então quer dizer que a parte da rosa, que é esse mar de rosas, são só as pétalas. E a vida não é só pétalas, a vida é também espinhos. E o próprio Cristo falou, lá em João 16:33 está registrado: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que a gente tenha paz nele. Ele venceu o mundo, porque certamente na vida nós teremos aflição, mas a nossa paz tem que estar nele. Se a nossa paz for depender de circunstâncias ao nosso redor, esquece que não vai ter paz nunca. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa para nos trazer crescimento. Sofrimento, muitas das vezes, para nos trazer o próprio crescimento. Eu vou relatar aqui uma passagem bíblica bem prática, nas horas, para mim, né, bem prática nessas horas de sofrimento. E vou falar também um conto que eu li há poucos meses atrás e que na hora que eu li me fez lembrar justamente do que meu pai falava. Bom, a passagem bíblica é 2 Coríntios 4, versículos 8 a 18. O versículo 8 começa: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Acho isso impactante. Então, cada vez que eu levo uma paulada, eu leio isso, me dá aquela mão de Deus estendida assim para mim. Levanta, estou contigo, vamos lá, é assim mesmo, isso é a vida. Vai, aperfeiçoa-se em mim. E assim eu levanto. É aquela mão sempre estendida, aquele ombro amigo que está sempre do lado. E o conto é o seguinte, esse conto eu li há pouco tempo e achei assim sensacional e tinha que colocar nessa postagem, nesse vídeo. Havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até os reis o invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias fabulosas pelo cavalo, mas o homem dizia: este cavalo não é um cavalo para mim. Este cavalo é como se fosse uma pessoa. E como se pode vender uma pessoa, um amigo? O homem era pobre, mas jamais vendeu seu cavalo. Numa manhã, descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e disseram: seu velho insensato, sabíamos que um dia o cavalo seria roubado. Teria sido melhor vendê-lo. Que desgraça! O velho disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato. O resto é julgamento. Se isso é uma desgraça ou uma bênção, não sei, porque quem pode saber o que vai se seguir? As pessoas riram do velho, sempre souberam que ele era um pouco louco. Mas 15 dias depois, numa noite, o cavalo voltou. E ele não havia sido roubado. Ele havia apenas fugido para a floresta. E não apenas isso, mas ele trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você estava certo. Não se trata de uma desgraça. Na verdade, provou ser uma bênção. O velho disse: vocês estão se adiantando mais uma vez. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não. Este é apenas um fragmento. Se você lê apenas uma frase de uma página, como pode julgar todo o livro? Desta vez, as pessoas não podiam dizer muito, mas interiormente sabiam que ele estava errado. Afinal, agora eram 13 lindos cavalos. O único filho do velho começou a treinar os cavalos selvagens. Uma semana mais tarde, ele caiu de um cavalo e fraturou as pernas. As pessoas, mais uma vez, julgaram e disseram: você tinha razão novamente. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das pernas e na sua velhice ele era o seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho respondeu: vocês estão obcecados por julgamento. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou a perna. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. A vida vem em fragmentos.
uma coisa de cada vez, um dia atrás do outro, mas que isso nunca é dado. Aconteceu que depois de algumas semanas o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois recuperava-se das fraturas. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se porque aquela era uma luta perdida e sabiam que a maioria dos jovens jamais voltaria. E todos os moradores vieram até o velho e disseram: "Você tinha razão, velho. O que aconteceu com seu filho foi uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Já os nossos filhos foram-se para sempre." O velho retrucou: "Vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Somente Deus sabe se isso é uma bênção ou uma desgraça." Moral da história: não devemos viver fazendo julgamentos. Nem sempre o que achamos que parece ser, realmente é. Precisamos aprender a não julgar precipitadamente. É preciso viver cada dia e um dia de cada vez. A jornada nunca chega ao fim. Um caminho termina e outro começa. Uma porta se fecha, outra se abre. O amanhã sempre será um novo dia. E lembremos-nos dessa história na próxima vez que formos tirar alguma conclusão apressada sobre um assunto ou sobre uma pessoa. Essa história, toda vez que eu leio esse texto que eu falo que eu me lembro do meu pai, realmente é por aí. A gente sempre tem essa tendência de julgar, né, o que é bom, o que não é bom para a gente. E, como eu falei, né, muitas das vezes a gente vai saber anos depois que aquilo que a gente julgava ser ruim, na verdade, foi benéfico para a nossa vida. Então, que a gente possa ter uma visão diferente do que é sofrimento. Porque, ainda que no momento a gente esteja sofrendo, que a gente possa às vezes saber pesar o que é aquele sofrimento. Se aquilo ali é tão sofrível como a gente acha, ou se tem, ou se nós estamos superlativando esse sofrimento. Que a gente também, quando esteja sofrendo, que a gente saiba, antes do sofrimento, ter cativado amigos, verdadeiros amigos, com os quais a gente possa compartilhar o nosso sofrimento, e que nós também sejamos amigos para também sabermos ouvir o sofrimento dos outros, porque isso será muito precioso para a nossa vida. A gente cresce muito ouvindo os outros, tanto quando são a favor do que a gente fala, como também quando são contra o que a gente fala, porque também a gente acha que o amigo é só aquele que diz: "Ai, você tá lindo", mas amigo também é quem fala: "Cara, tá ridículo essa roupa, vai lá e troca". Então, que a gente tenha essa noção de que o sofrimento faz parte da nossa vida, sofrer não é vergonha, e sofrer pode ser geralmente é uma escola para o nosso crescimento. Uma pessoa, como a gente fala, uma criança mimada, você vê que muitas das vezes gera um adulto cheio de frustrações, um adulto cheio de inseguranças. E às vezes que ele teve uma vida muito mais difícil, tem muito mais resignação, tem muito mais força para lidar diante das circunstâncias do que aquele que teve tudo sempre na mão, né? Então, o sofrimento, os calos da vida nos fazem mais fortes. Bom, para todos aqueles que tiveram a paciência de me assistir até aqui, o que eu tenho a lhes dizer é desculpa pelo tamanho do vídeo, mas que essa palavra possa ter edificado, ajudado em alguma coisa. Compartilhá-la para mim me ajuda também, e tenho a lhes agradecer. Não sei se virá um outro vídeo, mas até agora o que eu tenho a lhes dizer sempre é muito obrigado.